Bom dia, meu povo amado, bonitos e bonitas. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Lucas. Hoje é número 9, né? Vamos falar sobre as multiplicações dos pães. De novo, os milagres. Milagres que Jesus sempre faz em nossas vidas e nós não acreditamos, mesmo depois de ele já ter feito outros milagres, né? O ser humano é assim, o ser humano não acredita em milagres pela segunda vez. Complicado, né? Complicado, meus amados. Bom, primeiramente, né? Vamos fazer uma oração. Vamos, quem puder, fechar os olhos, respirar fundo, acalmar o coração, orar da leitura da palavra, horário sagrado. Orar devemos nos concentrar em ouvir e não falar. Devemos ouvir e não ter distrações durante essa leitura. Senhor, estamos aqui mais um dia em leitura da Sua palavra. Estamos mais um dia aqui querendo entender mais sobre o Senhor. Estamos aqui mais um dia querendo entender o que é ter uma intimidade verdadeira com o Senhor. Estamos aqui mais um dia, Senhor, para tentar ouvir a Sua voz em alto bom tom. Estamos aqui mais um dia para poder ter nossa salvação, Senhor. Pedimos, pedimos sabedoria com a leitura da palavra, pedimos que o Senhor coloque as palavras certas em nossas bocas, que o Senhor coloque as frases certas para ser ditas às outras pessoas, para salvar outras pessoas, para levar outras pessoas ao reino. Tudo isso eu peço em nome do Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Bom, vou botar isso aqui, mais fácil. Bom, convocando os 12, Jesus lhe deu força e poder sobre todos os demônios, bem como o dom de curar doenças. Enviou-os pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Disse-lhes: não leveis nada para a viagem, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela permanecei até saídes de lá. Se não vos acolherem, saia da cidade, sacudindo a poeira dos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e percorreram as aldeias anunciando a boa nova e operando cura sobre toda parte. Aqui Aqui, Safira, bom dia. Não tá frio, não. Eu tô com meu cabelo bagunçado. Olha isso aqui. Olha, meu pai amado. Ó, hoje eu dormi bem. Hoje eu dormi bem. Meu cabelo tudo bagunçado. Pessoal, aqui já podemos ver que o quão Deus é incrível. Ele simplesmente mandou os seus apóstolos, os apóstolos, sim, ah, mandou com apenas uma roupa, mandou sem comida, mandou sem dinheiro, mandou sem sacola, nem bastão, literalmente nada. Os mandaram sem nada. Mas por que ele mandou sem nada? Porque ele daria provisão. Ele daria salvação diária. Ele daria o alimento diário. Nós bem sabemos que quando José libertou o povo de Israel, as roupas cresciam sobre eles. O pão era. Quando eles passavam fome e precisavam de comida, Deus fazia milagre. E logo aqui já mostra quão bom é seguir esse Senhor. Quão bom é seguir esse, não posso falar espírito, mas esse ser, né? Deus, ele não existe, ele é, né? Como eu sempre falo, Deus não existe, ele é.
O quão bom é cindir, que mesmo lá no passado, mesmo lá no, há muitos milênios de anos atrás, Deus simplesmente mandou as pessoas sem nada, sem literalmente sem nada. E mesmo assim fazia milagres diariamente. E mesmo assim nunca faltou pão, nunca faltou roupa, nunca faltou teto. E é nós aqui por muito menos reclamamos. Nós aqui por muito, muito, mas muito menos reclamamos, né? Perdão, reclamamos porque, não sei, porque não tá tendo dinheiro para comprar uma roupa melhor. Estamos tendo dinheiro para comprar uma comida melhor. Não estamos tendo dinheiro para ter uma casa melhor, ou numa localidade melhor. Ah, pra gente que mora aqui na Europa, mora na França, a gente tem dinheiro para ter um apartamento melhor. Mas às vezes a gente nem agradece pelo que nós já temos. O quão rico nós já somos, que muitas coisas que nós temos hoje é algo muito longe para outras pessoas. É algo que está longe, é algo que a pessoa nunca chegou perto. Então, continuando. Herodes e Tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque uns diziam: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas ressuscitados. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Então quem é este tal que eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Voltam os apóstolos. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus tudo o que havia feito. Tomou-os então consigo e retirou-se a um lugar isolado, perto de uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões ficaram sabendo e foram atrás deles. Jesus as acolheu, falou-lhes do reino de Deus e curou os que estavam precisando. Caiu a tarde e os 12 chegaram perto dele e disse: Mandam esse povo embora, para que se dirijam às aldeias povoadas vizinhos e procurem hospedagens e comida, pois onde estamos é um lugar deserto. Jesus respondeu-lhe: Dai-lhe-vos mesmo de comer, disseram os discípulos. Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos comprar comida para todo esse povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Falou então Jesus e seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Assim fizeram e mandaram que todos se sentassem. Jesus tomou então 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou-os e depois de partir os pães, ia dando aos seus discípulos, para que eles distribuíssem à multidão. Todos comeram até ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Pessoal, Jesus, ele não vai fazer só o milagre que você precisa. Ele vai fazer a mais que você precisa. Ele vai dar em abundância. O que teremos em nossas vidas, o que vamos ter, o que é por nosso direito, vai ser em abundância. Talvez hoje não temos o que queremos, mas quando for o milagre, quando for a hora certa, quando Deus nos preparar para o momento certo, vai ser em abundância. Ele podia muito bem fazer milagre de pães um para cada, mas ele fez em abundância. Então, o que é nosso na vida já está pronto. Já está pronto. Deus só está preparando a gente para pegar o que é nosso. E quando Ele preparar, vai ser em abundância. Receberemos abundância, em fartura, comida, seja ela casa, seja ela o homem ou a mulher em nossas vidas, seja ela a família, tudo será em abundância. E também aqui fala muito sobre o ambiente também. Mesmo os apóstolos sendo as pessoas que seguiam Jesus, também não eram pessoas que o agradavam. Também Jesus não agradava a eles, porque o pessoal simplesmente mandou o pessoal embora. Os discípulos falou, manda esse povo embora.
Então toma muito cuidado com o ambiente que você vive, porque muitas vezes esse próprio ambiente vai mudar os seus princípios, simplesmente princípios de vida. Pô, tá atrapalhando. Simplesmente vai mudar seus princípios de vida. E fala muito sobre isso, sobre o ambiente. Às vezes a gente está no ambiente, às vezes não muda só nossos hábitos, mas muda os nossos princípios. Eu já falei aqui várias vezes, que quando eu trabalhava no meu antigo restaurante, chegou um momento que eu estava mudando os meus princípios, de tanto estar no local, de ambiente, convivendo com as mesmas pessoas. E aqui fala sobre muito, fala muito sobre isso. Então tome cuidado muito com o ambiente e acredite que quando chegar a hora certa do milagre de cada um aqui, será em fartura. Teremos em abundância. Certa vez, quando Jesus estava orando a sós, não tendo ninguém consigo, senão os discípulos, fez-lhe esta pergunta: Quem sou eu, na opinião do povo? Respondeu-lhe João Batista. Para os outros, és Elias. Para os outros ainda é um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então Jesus: E vós, quem dizei que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Pedro era um dos discípulos mais, como posso falar, mais próximos de Jesus e quem realmente tinha fé, quem realmente acreditava quem era realmente Jesus, um dos únicos. Que muitos falaram que Jesus era filho de Elias, ou que era Elias, ou que era o próximo João Batista, parente de João Batista, mas somente um falou: Você é filho de Deus, você é o Cristo de Deus. Isso que é Jesus pra gente. Jesus, ele é Cristo de Deus, ele é filho de Deus. Nós somos também filhos de Deus. Jesus, porém, proibiu-lhes severamente que ele dissesse a alguém e acrescentou: O filho do homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já sabia do seu caminho, ele já sabia da sua jornada, já sabia de tudo que ia acontecer, mas era necessário que isso acontecesse para que ele nos salvasse hoje, para que você pudesse hoje andar normalmente pelas ruas, para que hoje você pudesse ter uma família, para que hoje você pudesse ter uma casa sua. Era necessário esse sacrifício de Jesus na época. Deus já tinha preparado tudo e Jesus já sabia do seu caminho. E o que que Jesus foi durante toda a sua jornada? Ele foi um filho obediente. Na Bíblia sempre fala que Deus ele aprecia muito a obediência, sermos obedientes. Quem aqui que é pai, por exemplo, acho que é o Gabriel, o Marcelão Fará, que são pais, pode ter essa experiência. O quão é bom quando o seu filho ou sua filha é obediente com coisas que você pede, com coisas que você demanda, com coisas que você delega. A obediência, ela é algo, é um sentimento muito bom. Isso falando hoje. Então imagina na época, muitos anos atrás, quando Deus falava algo e Jesus cumpria. Jesus, ele era o tempo todo obediente. Obediente, obediente, a obediência. Depois, e dizia a todos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz diária e me acompanhe. Um dos versículos mais poderosos da Bíblia. E dizia a todos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo e carregue sua cruz diária e me acompanhe. Eu estava conversando com o Adler recentemente e com o Marcelão também, acho que foi domingo, estávamos falando o quão distante estávamos de Deus. Nós não estávamos realmente renunciando a quem nós somos para carregar a nossa cruz. A gente estava dedicando muito mais tempo aos nossos trabalhos, aos nossos investimentos, às nossas empresas do que a Deus. Vim aqui falar de Deus o tempo todo de manhã, falar de Deus com as pessoas, falar com Deus, falar de Deus com amigos é uma coisa. Você pode sim falar de Deus todos os dias, mas você fala com Deus todos os dias são duas coisas diferentes.
Falar de Deus é uma coisa, mas falar com Deus é uma coisa. Eu posso muito bem falar do Marcelo todos os dias. Falar dele todos os dias. Falar como ele é, com o quão amigo e bom ele é, o quão marido ele é, o quão trabalhador ele é. Mas eu nunca vou ter intimidade com ele se eu nunca falar com ele. Nunca vou ter intimidade com o Marcelo se eu não falar com ele. E como você acha que você vai ter intimidade com Deus se você não fala com ele? Então isso era uma coisa que a gente estava falando muito esse domingo e eu percebi. E, por exemplo, ontem eu só tive a leitura da palavra de manhã. Mas eu não estava falando com Deus, eu estava falando de Deus. Eu estava lendo a palavra. Não estava lendo, estava ouvindo, né? O Adler falando. Entende? Então, muitas vezes a gente fala de Deus, mas não fala com Deus. Ah, Deus, você pensa, não vai dar tempo hoje, que eu preciso. Nossa, eu tenho muita coisa pra resolver, que não sei o quê, né? Mas como você quer ter um milagre na sua vida se nem acreditar na palavra de Deus acredita? Nele fala, renuncia a si mesmo. Renunciar a nós mesmos não é também, não é somente renunciar a pessoa ruim que nós somos, mas também renunciar os nossos projetos, renunciar a pessoa que nós somos hoje. Colocar mais de 1 hora, 2 horas no seu dia para Deus. Realmente colocar 2 horas dedicadas a Ele. Falar com Ele. Não somente ler a Bíblia, mas falar com Ele. Aquela oração marota que a gente faz à noite, que só deita e dorme, chega ali, ora, isso não é falar de Deus, isso não é falar com Deus, é falar de Deus. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa falar mais com Deus, né? Isso aqui é um dos versículos mais fortes da Bíblia, né? Ele dizia a todos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz diária e me acompanhe. Isso aqui é forte. Porque quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim, este a salvará. Quem perder a vida por causa de mim, este o salvará. Mas quem perder a vida de outra forma, sem estar seguindo Jesus, vai perder e cair no fundo, cair no abismo. Então, aquele que se sacrifica em prol de uma vida em Deus, em prol de uma vida em Jesus, já está salvo, tanto nessa vida quanto na morte. A morte não é. A morte é o início, né? A gente muito fala, a morte ela não é o fim, é o início de tudo. Tem uma frase aqui no final do meu livro que eu coloquei, cadê? Tec. O fim é sempre melhor que o começo. Fim sempre é melhor que o começo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele sim envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Na verdade, vos digo a alguns, dos que estão aqui presentes, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Eu não lembrava que luta era tão forte assim. Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier sua glória. Então, você, ou alguém, ou nós mesmos, eu acho, às vezes temos vergonha de falar de Deus, falar de Jesus para alguém. E ele mesmo fala, mas quem se envergonhar de mim, quem se envergonhar do reino de Deus, o próprio Pai também nos se envergonhará de nós, se envergonhará de nós. Terá vergonha. Uns 8 dias depois desses fatos, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava,
aspectos e seus rostos se transformaram e suas vestes se tornaram de resplendente brancura. E dois homens conversavam com eles, eram Moisés e Elias. Apareceram esquisito, envoltos em glória e lhe falavam a respeito de sua partida, que devia cumprir-se em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Despertando, vieram sua glória, e dois homens que estavam com ele. Quando esses iam retirando-se perto de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom a gente estar aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que estava dizendo. Enquanto falava, veio uma nuvem que os cobriu. Ficaram atemorizados quando entraram na nuvem, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito, escutai-o. Ao soar aquela voz, Jesus os encontrou só. Os discípulos guardaram o segredo e ninguém disseram naqueles dias, pois alguma que tinham visto. No dia seguinte, quando descia do monte, numerosa multidão foi ter com Jesus. No meio da multidão, um homem gritou: Mestre, eu te peço, olha para meu filho, pois é meu filho único. Um espírito se apoderar dele e de repente ele começa a soltar gritos e sacode com violência e o faz espumar e só larga depois de deixá-lo todo alquebrado. Pedi a Deus os discípulos que expulsassem, mas não o conseguiram. Geração incrédula e perversa, respondeu-lhe Jesus. Até quando tenho que ficar convosco e tenho de vos suportar? Traz aqui teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio atirou por terra e sacudiu violentamente, mas Jesus ameaçou o espírito impuro, curou o menino e restituiu ao pai. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. Mais um milagre. Isso ainda é só de estar perto de Jesus, os milagres aconteceram. Porque aqui o menino que estava possuído por um demônio ruim, simplesmente ele caiu por terra somente na presença de Jesus. Jesus não precisou fazer nada, simplesmente pediu para ele chegar perto, pediu para ele estar perto e o demônio já saiu por terra, caiu por terra e foi destruído. Somente na presença. Nós temos essa presença às vezes quando estamos perto de algumas pessoas que a gente fala, nossa, que energia boa. Hoje tá perto é uma energia boa, tá perto dessa pessoa, tá perto desse homem, tá perto dessa mulher, é uma energia boa. Mas, entretanto, é a mesma coisa o inverso. Às vezes estamos num local que é tão pesado, a energia tão ruim, não só o local, mas as pessoas, que você, mal cheio, você já sente a energia pesada, nossa, ruim. Você fala, que isso, meu pai? Que isso? Como todos admirassem tudo quanto ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção a essas palavras. O filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens, mas não entendia essa afirmação. Ela permanecia velada para eles, para que não a entendesse, e tinha medo de interrogá-los a esse respeito. Veio-lhes à mente uma questão: qual dentre eles seria o maior? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos secretos, tomou o menino, colocou-o perto de si e disse-lhe: Quem acolhe este menino em meu nome é a mim que acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou, pois o menor entre vós todos, esse é o maior. Jesus estava em dúvida quem seria o discípulo pós ele, quem seria o maior depois de Jesus. Tomando a palavra, disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procurando impedi-lo porque não cede conosco. Mas Jesus respondeu: Não proíbas, pois quem não está contra vós está do vosso lado. Quando se estava completando o prazo para ser levado a este mundo, Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, e esses partiram e entraram em uma aldeia de samaritanos para fazer preparativos, mas não o perceberam porque estava a caminho de Jerusalém. Diante, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus voltou-se para eles e repreendeu. Foram então para outro povoado. Indo eles pela estrada, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde fores, respondeu-lhe Jesus.
As raposas têm toques e as aves no céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Um outro disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus disse-lhe: Deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Quem não segue Jesus, quem não segue o reino, quem não segue Deus, já está morto. Quem não segue a palavra já está morto por dentro. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que eu vá primeiro despedir dos meus parentes. Retrucou Jesus: Ninguém que olha para trás depois de ter posto a mão no arado é apto para o reino de Deus. Aqui é pesado. Hum, Nós não temos tempo para olhar para trás, para se despedir de alguém, para resolver algo do passado. Quando a glória está em Deus, quando o nosso caminho está em Deus, quando estamos no, renunciando a nós mesmos e caminhando em nome de Jesus, ele fala: Deixe que os mortos enterrem os mortos. Como assim os mortos enterram os mortos? Significa que quem não segue Jesus já está morto. Como fala em Apocalipse, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aquela pessoa que não está nem lá, não está nem aqui. A pessoa não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de viver, não tem vontade de estudar, de fazer um esporte, de fazer nada. Esses são os mornos, os medíocres. Deus vomitará essas pessoas perante o reino. E aqui ele fala: deixe que os mortos enterrem os mortos. Então, se você não tem um caminho com Deus, você já está morto. E depois continua. Ninguém te olha. O outro disse que iria embora, voltar para se despedir dos parentes. E ele fala: ninguém que olha para trás, depois de ter posto a mão no arado, é apto para o reino de Deus. No arado. Ninguém que olha para trás, depois de ter posto a mão no arado, é apto no reino de Deus. Quem aceita Jesus, aceita Deus e ó, pensa em olhar para trás, pensa em olhar para os seus últimos pecados, para as coisas que você já fez, pelo passado que você teve, já não dá mais apto para o reino de Deus. Por isso você aceitou Jesus, aceitou Deus, nós sabemos que todos os nossos pecados foram pro lado do esquecimento. Então, por que você quer olhar para trás para se despedir dos seus últimos pecados, para se despedir da vida que você tinha? Essa vida não existe mais. Se Deus já esqueceu todas as coisas ruins que você fez, você não tem que olhar para trás mais, olha só para frente. É confiar inteiramente em Jesus, confiar inteiramente em Deus. No início desse Lucas, ele fala que ele manda os discípulos com uma túnica, sem comida, sem água, sem dinheiro, literalmente sem nada, apenas com a roupa do corpo. E mesmo assim, eles cumpriram o seu propósito aqui na terra. Não passaram fome, não passaram necessidade, porque Deus estava provendo na vida sobre cada um. Mas por que ele estava provendo? Porque todos estavam sendo obedientes para a palavra. Todos estavam sendo obedientes com o Pai. Então devemos ser obedientes com o nosso Pai. E esta é a palavra de hoje. Obediência, pessoal. Temos que ser obedientes com o nosso Pai. Ser obediente e, acima de tudo, confiar. Confiar no que ele tem pra gente, confiar no propósito que ele tem pra gente, confiar no caminho que ele tem e não olhar para trás mais. Não se despedir da vida que nós tínhamos. Não ter saudade da vida que nós tínhamos. Porque agora estamos uma vida em Deus, estamos uma vida em Jesus, estamos uma vida no reino. E acho que é isso. Palavra de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram, ouviram. Alguém quer acrescentar algo, falar e amém.